Olá, meus irmãos, bom dia. Está começando mais uma escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Guariba. Eu sou o presbítero Mateus, espero que vocês tenham passado uma excelente semana na presença do nosso Deus e que agora estejamos atentos para tudo aquilo que Deus quer nos comunicar nessa manhã. Então, nós vamos orar nesse momento, pedindo as bênçãos do nosso Deus por esse momento de compartilhamento de palavra e aprendizado na palavra dele. Oremos então. Senhor Deus, nosso Pai querido, te agradecemos, ó Pai, por mais uma semana que o Senhor permite que estejamos aqui, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem proporcionado à tua igreja. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem guardado a nossa casa, o Senhor tem nos protegido. E te louvamos, ó Deus, por presenciarmos das tuas misericórdias, por desfrutarmos dessas misericórdias que têm se renovado a cada manhã em nossas vidas. Te pedimos agora, ó Pai, para que o Senhor continue a nos abençoar na exposição da tua palavra, Senhor Deus, que estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor quer nos comunicar nessa manhã e que, de igual forma, possamos colocar em prática, ó Deus. Também te peço, ó Pai, para que o Senhor continue a me abençoar como um instrumento nas tuas mãos e que eu possa ser bênção e edificar os meus irmãos nessa manhã. É que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, então hoje nós veremos a última parte do capítulo 11 aos Hebreus, os versos 23 a 40. Então, nós vimos na nossa primeira aula, no capítulo 11, a vida de Abel, Enoque e Noé, de como eles obtiveram um bom testemunho através da fé. Então, Abel obteve testemunho da sua fé, da maneira como ele se aproximou de Deus, como ele se achegou a Deus. Nós também temos a questão da fé de Enoque, que fez com que ele desfrutasse desse relacionamento com Deus durante toda a sua vida e com isso ele foi trasladado por Deus para o céu. Nós temos também a fé de Noé, que promoveu que ele temesse a palavra do Senhor, né, e de conformidade a isso, ele salvou toda a sua casa. Semana passada nós estudamos a família de Abraão, onde eles obtiveram a obediência por meio da fé. Então, Abraão, Isaac, Jacó, José foram obedientes a Deus por meio da fé. E aqui nós iremos estudar a questão de sermos pacientes, de sermos corajosos, né? Então, como a fé nos capacita nessa questão. Então, eu farei a leitura dos versos 23 a 40. Eu estou utilizando a Bíblia de Thompson e peço para que os irmãos estejam acompanhando, por favor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por algum tempo, ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões.
Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Até aqui, meus irmãos. Então, alguns pontos aqui que nós temos que entender primeiramente, né? Escolher a fé bíblica traz capacitação ao cristão. Então, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, assim como o autor fala aqui no verso 34, que da fraqueza tiraram forças. Tá? Então, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, limitações, quando nós arrependemos dos nossos pecados e confiamos na integridade de Deus, confiamos na sua graça, Deus ele nos capacita. Tá? Então, Deus nos capacita e aí faz com que nós tenhamos forças para passar em meio às provações. E a verdadeira fé produz essa coragem e paciência ao cristão. Então, todo cristão vive momentos, né, em que tem sofrimentos, tem esses desertos, né, da vida. Né? Então, todo cristão passa por isso. Mas só que o cristão deve confiar não em suas próprias forças, mas deve confiar nas forças que vêm de Deus. Tá? Então, quando nós olhamos especificamente para Deus, fixamente para Deus, e vemos a sua graça, a sua bondade, essa verdadeira fé também faz com que tenhamos coragem, paciência para enfrentarmos esses momentos difíceis que possamos ter em nossas vidas. Escolher a fé bíblica é se aperfeiçoar no poder de Deus. Então, então, se você escolhe confiar em si mesmo, esse egocentrismo, nessa presunção de confiar em suas próprias forças, saiba que você não será aperfeiçoado no poder de Deus. O aperfeiçoamento no poder de Deus só vem através da verdadeira confiança na integridade de Deus. Quando a pessoa não confia nas suas próprias forças, não confia em si mesmo, mas confia em Deus, confia naquele que nos capacita, tá? Então, escolher a fé bíblica, a verdadeira fé, é se aperfeiçoar no poder de Deus. E através desse aperfeiçoamento no poder de Deus, faz com que tenhamos perseverança para enfrentar os obstáculos ali da vida. Escolher a fé, a verdadeira fé, é o caminho para a salvação da alma. Então, aqui nós vemos aqui como Moisés fez essa escolha, ele ponderou entre os prazeres momentâneos e terrenos proporcionados ali pela realeza egípcia, mas que traziam a perdição da alma, e os sofrimentos ali que o seu povo hebreu estava passando, que era algo momentâneo também, mas que iria trazer o que? A salvação eterna da alma. Então Moisés fez também essa escolha entre a salvação e a perdição. E ele, por ter essa verdadeira fé, essa fé bíblica, ele escolheu
a salvação eterna de sua alma. Então vamos ver aqui, primeiramente, a vida de Moisés, né? Então nós temos aqui que dos versos 23 a 29, o autor ele fala exclusivamente de Moisés, tá? Então, primeiramente, nós temos que Moisés ele recebeu exemplos, né? Exemplos de seus pais. Então, a fé de Amram e Joquebede lhes proporcionou coragem para que eles viessem a esconder Moisés no, da fúria, né, de Faraó, viessem esconder Moisés ali por 3 meses, e que também essa verdadeira fé lhes proporcionou coragem para que eles não viessem a temer esse decreto real, né, que era a morte de todos os nascidos naquela época, né, nascidos homens, né, hebreus. Então nós temos que essa fé capacitou Amram e Joquebede para que eles tivessem coragem para esconder Moisés e não temerem o decreto de Faraó. E essa visão e fé deram aos pais de Moisés a certeza de que Deus os ajudaria. Tá bom? Então, eles tinham convicção de que Moisés estava nos planos de Deus. Nós temos aqui no verso 23, né, que fala, porque viram que o menino era formoso, que, no caso, essa formosura aqui tem a ver com essa percepção de que eles tinham que Moisés, né, tinha um destino especial. Nós vemos, né, ao longo da história que Moisés teve sim esse destino especial. Então, a fé de Amram e Joquebede lhes proporcionou coragem, mas também convicção de que Moisés estava nos planos de Deus. E como Moisés estava nos planos de Deus, eles criam que se eles colocassem Moisés num cesto ali sobre as águas e deixassem, né, seguir o rumo ali, eles criam que Deus também iria proteger Moisés ao longo dessa trajetória no rio, tá? Então, aqueles cristãos hebreus tinham que também ter coragem diante das perseguições que eles estavam enfrentando, né? Essas perseguições políticas, né, do Império Romano, as perseguições religiosas por causa dos membros do judaísmo. Tá? Então, esse exemplo de fé que Moisés teve em casa, né, e esse exemplo de fé que proporcionou coragem e também convicção de que Moisés fazia parte dos planos de Deus, é o mesmo exemplo que aqueles cristãos hebreus tinham que ter e que nós também temos que ter, né? Temos que ter coragem para perseverarmos diante das provações, lembrando aquilo que Tiago fala em sua epístola, logo no primeiro capítulo, que ao passar por provações produz o que? Perseverança. E quando passamos por provações e com perseverança, ao final, Deus nos dá o quê? A coroa da vida. Então, o cristão, quando passa por perseguições, quando ele tem perseverança e coragem por enfrentar essas provações, ele tem que ter também a convicção de que a convicção na integridade de Deus, que ao final ele irá o quê? Receber a coroa da vida. Então, Moisés, por ter esse exemplo em casa, ele escolheu o caminho da fé também. Então, Joquebede pode ter educado Moisés no conhecimento do Senhor durante seus primeiros anos de infância. É interessante como que os primeiros anos de infância de uma criança é determinante para a sua vida. Na psicanálise, nos fala que os 4 primeiros anos de vida de uma criança são determinantes para a formação da personalidade dela. Então, nós vemos aqui que na infância de Moisés, os seus primeiros anos, ele teve contato com Joquebede, teve contato com a família de Amram, e com isso ele foi criado também no temor do Senhor. Tá?
E nós vemos aqui como isso posteriormente foi determinante na sua juventude, para que ele viesse a ponderar e escolhesse o caminho da fé. Então, quando jovem, ele ponderou entre a vida do povo de Deus e a vida dos egípcios. Então, Moisés, ele viu que o povo de Deus ali estava passando por sofrimentos, mas que era temente ao Senhor. E ele também viu que os egípcios ali viviam com inúmeras oportunidades terrenas, mas só que era uma sociedade corrupta, tá? Então Moisés ele tinha conhecimento dos dois lados, né? E ele conseguiu fazer esse ponderamento. E ele com coragem rompeu com a realeza egípcia e foi rejeitado pela corte. Então Moisés ele teve essa rejeição exterior, né, pela corte, mas isso foi uma consequência de algo que internamente ele estava o quê? Bem resolvido. Então, bem resolvido, ele com coragem escolheu o caminho da fé. E então ele não passou a se importar com a rejeição que ele iria sofrer ali dos dos egípcios, né, dos membros da realeza egípcia. Então Moisés tinha uma fé tão segura que ele se dispôs a arriscar o seu presente e seu futuro no Egito, tá? Então Moisés, por meio dos ensinamentos, esses modelos de valores que ele obteve de Arão e de Joquebede, em seus primeiros anos de infância, foi determinante para que ele, no futuro, viesse a escolher o caminho da fé e não viesse a ser seduzido pelos prazeres momentâneos do Egito. É interessante que a fé faz com que escolhemos sempre o que é certo. Escolher sempre o que é certo é a marca de ter um caráter forte. Moisés ele tinha esse caráter forte, porque ele tinha essa convicção em Deus. Ele tinha essa convicção de que Deus estava com ele, tá? E isso foi essa habilidade, né? Essa convicção dele olhar fixamente para o Senhor, olhar fixamente para a sua graça, fez com que ele não fosse mais seduzido pelo Egito, tá? Então, quando nós olhamos especificamente para Deus, olhamos fixamente para a sua graça, para a sua bondade, mesmo passando por provações, quando nós olhamos para isso, nós não deixamos nos seduzir pelos prazeres momentâneos do mundo, tá? E a questão aqui é você passar pelas provações, você passar por esses enfrentamentos assim, mas olhar fixamente para o Senhor. E quando olhamos fixamente para o Senhor, é a questão que temos sim um caráter forte, tá? E, consequentemente, com um caráter forte, nós escolhemos sempre o que é certo, escolhemos sempre aquilo, escolhemos fazer a vontade do Senhor. Então, pela fé, Moisés percebeu que estava escolhendo Cristo e a sua salvação eterna. Ele conseguiu ponderar entre Cristo e a sua salvação eterna, né, a salvação eterna da alma que o caminho de fé proporciona, através de Cristo, e os prazeres momentâneos do Egito, mas que levam à perdição da alma. Então Moisés ele conseguiu fazer essa escolha, e essa escolha foi determinada pela sua fé, pela sua convicção na integridade de Deus. Então, ele fez a sua escolha, rompeu com a realeza egípcia e persistiu na fé, tá? Então ele rompeu ali com os prazeres terrenos do Egito e ele escolheu o caminho da fé. Mas só que essa fé tinha necessidade de ser aperfeiçoada, para ela tornar-se ainda mais forte. Isso é uma necessidade
de todo cristão, sermos aperfeiçoados na fé. Porque nós aqui, enquanto vivemos na Terra, temos essa batalha, né, de que essa batalha, no caso, né, com a questão do pecado, né? Então, nós temos sim uma alma regenerada, né? No caso, sim, essa alma que foi regenerada, né? Por causa da graça de Deus, né? Por causa da graça de Jesus Cristo, mas só que nós ainda temos um corpo corruptível, tá? Então, nós ainda sofremos consequências do pecado. Então, o cristão aqui na Terra, ele vive nessa batalha, né? Entre ter uma alma regenerada e ainda possuir um corpo corruptível, né? Então, os nossos corpos ainda serão restaurados, né? Quando estivermos com Cristo, né? Então, tem-se sim essa necessidade por causa dessa batalha, né, que enfrentamos aqui, tem-se essa necessidade que a nossa fé seja aperfeiçoada. E é interessante que Deus aperfeiçoa a nossa fé quando estamos no deserto. Ele nos leva para o deserto. Tá? Então, Moisés foi levado para o deserto de Midian, onde ele ficou por 40 anos para ser preparado. Então, muitas vezes, a gente escuta pessoas reclamando, né? Ai, Deus, eu estou sofrendo muito. Ameniza esse sofrimento. Tem misericórdia de mim, Senhor. A sua mão está muito pesada. Mas só que a gente tem que entender que sempre tem um propósito para passarmos por determinados sofrimentos, passarmos por determinados desertos, né? Que é sermos aperfeiçoados, que a nossa fé seja aperfeiçoada, né? Então, isso que é muito importante que todo cristão tenha em mente, que quando passamos para um deserto, é porque Deus está aperfeiçoando segundo o nosso caráter, né? Então, ele é o oleiro e nós somos o barro em suas mãos. E ele irá nos moldar segundo o seu caráter. E não tem nada mais maravilhoso do que isso, né? De ser moldado por Deus, né? De saber que Deus se preocupa conosco, ele é o nosso Pai Celeste, por isso ele se preocupa com os seus filhos uh, e ele com esse amor, né, tão terno, né, ele quer que também nós sejamos aperfeiçoados, né, a nossa fé seja aperfeiçoada, que nós consequentemente também sejamos aperfeiçoados no amor, né? E ele tem essa preocupação, né? Então, por mais doloroso que seja passar por um deserto, que muitas vezes dura questões de anos, né? De Moisés, que no caso durou 40 anos, né? Mas saiba que passar por um deserto, né, é a marca de todo cristão. E também sair de um deserto, de como sair de um deserto, também será determinante para a sua vida, né? Então Moisés, ele permaneceu firme na fé no Deus que é espírito, mas que é pessoal, né? Nós temos que lembrar que Deus é um ser relacional. Ele quer estar conosco, tá? E ele mesmo fala que em nenhum momento ele nos deixa só. Ele sempre está conosco, tá? Então nós devemos confiar na integridade de Deus, devemos confiar que ele sempre tem o melhor para as nossas vidas, mesmo que tenhamos que enfrentar os desertos. Nós temos que saber que Deus coloca esses desertos para enfrentarmos. Todos esses exemplos de fé citados aqui pelo autor aos Hebreus, todos eles passaram por, por desertos, tá? E isso é algo natural, né, para um cristão. Ele tem que ter essa convicção de que em determinados momentos da vida ele irá passar por desertos, porque é onde Deus
aperfeiçoou o seu povo segundo o seu caráter. A fé também trouxe libertação. Então, Israel nunca teria sido libertado da escravidão se não fosse por aqueles que tiveram fé. Tá? E pela fé, Moisés, ele celebrou a Páscoa. Então, o cordeiro morto simbolizava o futuro cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, como nos diz o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29. Mas também nos lembra que a salvação é individual. Por que é individual? Porque depende da fé. Tá? Então, a minha fé não pode salvar outra pessoa. Então, a fé é algo individual e, consequentemente, a salvação é individual. Então, se para que cada família ali, né, cada primogênito fosse salvo ali naquela época da Páscoa, né, a família tinha que sim aspergir sangue nos umbrais da porta, tá? Então, por isso, né, também isso nos diz, né, que a salvação é individual. A salvação depende da fé de cada pessoa, né? Depende da fé que Deus, da fé da pessoa, né, no sangue de Cristo, tá? Então, somente quando a fé toma posse, o Espírito Santo opera, né, que o sangue de Cristo pode nos salvar. Tá? Então, por isso que a salvação ela é individual. Tá? Depende da fé da pessoa no sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo. E no último episódio, onde Moisés está incluso aqui, que o autor coloca, é a questão da travessia no Mar Vermelho. Tá? Então, essa passagem nos mostra a diferença entre a fé dos hebreus que promove a obediência a uma ordem de Deus e a fé daqueles egípcios em si mesmo, né, que promove essa presunção, que é algo catastrófico. Tá? Então, quando a pessoa confia em suas próprias forças, confia em seus méritos, né, que não tem méritos, né, quando a pessoa arrogantemente acha que consegue fazer tudo, ela acaba se autodestruindo, tá? Porque a presunção leva a essa destruição. Enquanto que a fé, confiar na integridade de Deus, leva à obediência às ordens de Deus e, consequentemente, leva à salvação. Então, o autor passa a citar outros exemplos de fé. Então, a fé que trouxe obediência. Nós temos aqui esse exemplo aqui de Jericó, a queda dos muros de Jericó. Então, nós vemos que a fé proporcionou obediência humana à ordem de Deus. Então, Deus havia determinado, né, que aqueles hebreus rodeassem Jericó por 7 dias e que após 7 dias as muralhas iriam cair, tá? Então, é interessante que aqueles hebreus tiveram fé na ordem de Deus e que a ordem de Deus era para que eles rodeassem ali Jericó, e que após esses 7 dias as muralhas iriam cair. Então, aqueles hebreus, eles não apenas tiveram fé naquilo que Deus lhes falou, mas eles agiram de acordo. Então, a fé promove esse agir, e esse agir segundo as obras que Deus previamente determina. Tá? Então, o Tiago mesmo fala em sua epístola, né? Eu citando Tiago novamente, que a fé sem obras o quê? É morta. Mas só que essas obras são pré-determinadas por Deus. Tá? Então, quando nós temos fé naquilo que Deus nos fala e quando nós praticamos obras que são determinadas por Deus e não pelo homem, né? Então significa
que nós estamos obedecendo a Deus. Tá? Significa que a nossa fé está produzindo obediência, tá? Está produzindo temor à palavra de Deus. E termos temor à palavra de Deus é agir, né, segundo as obras que Deus nos determina. Então, pela fé e testemunho dos espias, Raabe percebeu que o plano de Deus e ela quis fazer parte desse plano. E por ela querer fazer parte desse plano, ela agiu de acordo com esse plano, em conformidade. Então, ela agiu de acordo com a sua nova lealdade, arriscando sua própria vida, tá? Então, a Raabe, ela agiu em conformidade a estar nos planos de Deus, né? Nós vemos assim como que Deus abençoou aquela mulher ali, né? A fé também, ela fortalece. Então, o autor ele já atingiu a sua meta com o capítulo 11, tá? Ele fez ele citou diversos exemplos e ele atingiu a meta, tá? E aí ele passa a citar outros homens que pela fé alcançaram essa salvação eterna da alma, né? A imortalidade. E aí ele lança, né, essa pergunta retórica, né? Que mais eu direi? Tá? Então, o que mais eu falarei, né, a respeito? Ele já conseguiu concluir assim, né, o seu capítulo. Então, ele começa a citar outros exemplos de fé, não numa ordem cronológica, porque o correto, né, se a gente for ver assim, né, a ordem cronológica ali dos homens que foram citados pelo autor ali no verso 32 é Baraque, Gideão, Jefité, Sansão, Samuel e Davi, tá? Então, a ordem correta seria essa. Mas só que todos esses homens que o autor cita, eles reconheceram suas fraquezas e tiveram fé em Deus, que os fortaleceu com poder. Então, na hora da crise, esses homens se levantaram como homens de fé, tá? E nós temos aqui diversos atos que eles praticaram por meio da fé, tá? Esses homens, todos esses homens citados aqui e os profetas, né? Depois ele fala, todos esses homens, por meio da fé, praticaram boas obras determinadas por Deus, né? Então, da fraqueza eles retiraram forças, ou seja, eles reconheceram que eram falhos, pecadores, que eram fracos e confiaram na integridade de Deus, tá? Eles olharam exclusivamente para Deus. E por isso eles foram fortalecidos. Por isso eles foram fortalecidos com poder. Bom, a fé, ela triunfa, tá? A fé sempre triunfa. O autor lembra dos cristãos que sofreram pacientemente. É interessante essa mudança que ele faz aqui, né? A partir do verso 35, né? Então, uns foram torturados. Aí ele começa a citar vários cristãos que sofreram pacientemente, tá? Então, aqueles cristãos preferiram renunciar à sua própria vida, mesmo diante de muita agonia, para obterem superior ressurreição, para obterem a salvação eterna da alma. E a marca de uma fé, né, é que ela está mais preocupada com o futuro glorioso a ser desfrutado, né, do que as coisas oferecidas aqui nessa vida terrena. E é interessante que nesses momentos de agonia Deus testa a nossa fé. Então, todo cristão passa por momentos de agonia, passa por esses desertos, como eu citei anteriormente, que é onde Deus testa a nossa fé, onde Deus ele quer aperfeiçoar a nossa fé. E a força da fé é fruto da nossa comunhão
com Deus, tá? A força da fé vem da nossa comunhão com Deus. E por isso que Deus testa a nossa fé. Ele quer ver se nós temos também comunhão com Ele. Então, a verdadeira fé se apoia na integridade de Deus, né? Então, a verdadeira fé se apoia na integridade de Deus, mesmo quando as coisas pioram, ao invés de melhorar. Então, ter essa confiança, tá? Em Deus, né? Nesses momentos de agonia, tá? Porque é muito fácil, né? Você ter fé em Deus quando você está prosperando, quando está uma maravilha a sua vida, né? Aí, aí todo mundo acredita em Deus, né? Mas só que isso não é ter uma verdadeira fé, né? Porque isso logo desaparece. Se você confiar apenas nessas alegrias que Deus proporciona, e com certeza Ele proporciona para o nosso povo, mas se você confiar apenas nas bênçãos, essas bênçãos materiais que possam já chegar à tua casa, tal, se você se apoia apenas nisso, né, a sua fé, quando chegar esses momentos de agonia, sua fé em Deus vai logo desaparecer. Então, nós temos que ter certeza de que Deus irá testar a nossa fé em momentos da nossa vida, tá? Então, nós podemos sim ter momentos de alegria que Deus nos proporciona, mas temos que ter a convicção de que Deus irá testar a nossa fé nos momentos de agonia, porque é nos momentos de agonia onde aparece, né, a nossa fé verdadeira, a fé bíblica, que é aquela fé que é fruto da nossa comunhão com Deus, né? Aquela fé na integridade de Deus, né? Onde nós temos convicção na graça e misericórdia de nosso Deus. Então, a fé autêntica, ela prefere o futuro glorioso a ser desfrutado do que os prazeres terrenos. Tá? Então, termos essa convicção que, ao passarmos pela provação com perseverança, iremos obter a coroa da vida, é a marca de uma fé autêntica. Né? Que a gente está mais preocupado com o quê? A salvação eterna da nossa alma. Né? Então, não tem nada mais importante do que isso, né? De você saber aonde você vai passar a eternidade. Tá? E a fé autêntica está preocupada com esse futuro glorioso, né? Com essa promessa que Deus nos proporciona através de seu Filho Jesus Cristo. Então, o testemunho da fé, aqueles homens e mulheres de fé não receberam o cumprimento da promessa em vida. Tá? A promessa qual que é? É a morada celestial. Então, aqueles homens tiveram, sim, obtiveram um bom testemunho, né? Eles foram aprovados por Deus por causa de sua fé, mas só que eles não receberam o cumprimento dessas promessas em vida, né? Porque o cumprimento da promessa está vinculado a Cristo, e por isso é necessário aguardarmos a sua segunda vinda, né? Que é onde ele irá julgar todos e recompensar seus filhos, né? Com a morada celestial, tá? Então, todos esses homens de fé obtiveram um bom testemunho, né? E é interessante aqui que a fé deles nos fala, tá? Então, essa fé ecoa, tá? Ao longo dos anos. E isso é muito importante, né? Que, apesar de todos os sofrimentos, apesar dessas mortes aqui que o autor cita aqui no final, que foram mortes terríveis, né? A sua fé permaneceu e a sua fé é exemplo para nós até hoje. Então, quais são as lições que nós temos nessa manhã? A verdadeira fé nos dá coragem e persistência
para a nossa caminhada cristã. Tá? Então, assim como nós temos esses exemplos aqui, né? Então a verdadeira fé se apoia nisso, né? Ela nos dá essa coragem e persistência, né? E lembrando assim, a gente vai desistir agora, depois de termos conhecido tudo aquilo que Cristo nos proporcionou, né? Do que a sua morte, a sua ressurreição nos trouxe libertação do jugo do pecado. Nós vamos agora desistir desse caminho de fé, desistir de Cristo, né? Apostatar a nossa fé? É claro que não. Então, por isso que nós devemos passar por esses momentos de crise, mas termos convicção naquilo que Cristo já fez por nós, né? E com isso nós temos coragem, né? Isso nos dá perseverança para a nossa caminhada cristã. E a fé permite que escolhemos sempre o que é certo. Isso é muito importante, tá? Além dela permitir escolher o que é certo, a fé nos traz paz ao nosso coração. Porque quando nós temos a convicção de que escolhemos algo que é certo para as nossas vidas, isso, consequentemente, traz paz para nós. E é muito importante o cristão ter paz nesses momentos de desertos que ele passa, né? Sentir essa paz, né? Ter essa convicção. E a fé, a verdadeira fé, permite isso. Tá? A verdadeira fé, por último, né, se apoia na integridade de Deus e por isso é triunfante. Então, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas falhas, quando nós reconhecemos as nossas imperfeições e olhamos para Deus, confiamos na integridade de Deus, Deus ele nos capacita, Deus ele nos fortalece. Então, através, né, da fraqueza ali, né, que nem o autor fala, da fraqueza eles tiraram suas forças. Tá? Então, Deus ele nos dá forças e por isso né, faz com que sejamos triunfantes. Então, a verdadeira fé se apoia na integridade de Deus e por isso é triunfante, tá? Porque nós confiamos naquilo que Deus tem para as nossas vidas e sabemos que quando nós confiamos naquilo que Deus quer para as nossas vidas, né? Quando nós temos essa confiança na integridade dele, na sua bondade, na sua graça e misericórdia, é sabermos que nós, como filhos dele, fazemos parte do seu plano. E por fazermos parte do seu plano, ele está sempre conosco. Então, em nenhum momento nós estamos só. Deus, ele sempre está conosco, em todos os momentos da nossa vida. E é algo que nós temos que ter em mente, né? Que ao passar por provações, ao passar por esses desertos, como esses homens e mulheres de fé aqui que foram citados passaram, nós tenhamos em mente que Deus, Cristo estão sempre conosco. Estão sempre conosco, nos fortalecendo, nos dando coragem e persistência para que, ao final da nossa vida, nós venhamos a obter a coroa da vida. Certo, meus irmãos? Então, essas foram as mensagens aqui nessa manhã que tivemos. Eu espero que vocês tenham compreendido todas as mensagens aqui expostas, que nós venhamos a refletir essas palavras aqui que foram citadas, né, que essas palavras possam fazer morada em nossos corações. Tá bom, meus irmãos? Eu vejo vocês na próxima semana. Espero que vocês tenham uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Certo? Um grande abraço, então. Tchau.